O apóstolo Tiago, em sua epístola, diz assim, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você sabia que é muito importante na libertação você se sujeitar, ter um coração humilde e totalmente submisso ao Senhor? E que o orgulho, ele pode se tornar um empecilho, sendo uma porta aberta, uma ponte na qual os espíritos malignos vão continuar atormentando a sua vida? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo Confrontando o Orgulho, a chave da libertação. Olá, gente, tudo bem com vocês? Que bom, né? No vídeo de hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre, nessa série de libertação, falando sobre confrontando o orgulho. E eu quero começar aqui com a leitura de um texto na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: mas ele nos concede graça maior. E por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Você percebeu que o apóstolo Tiago, ele diz que antes mesmo de nós tentarmos resistir ao maligno, é muito importante nós nos sujeitarmos a Deus, termos aquele coração humilde, submisso ao Senhor. E isso pode ser um grande empecilho e atrapalhar na libertação, ou mesmo que você tenha vitória na sua vida em áreas onde os espíritos malignos, eles de alguma forma, eles têm travado e têm atrapalhado. Por isso, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo e você também compartilhasse, se você conhece pessoas que elas têm se esforçado ou pessoas que pedem oração e a situação não sai da mesma. Pode ser que seja essa a razão, a falta de humildade em se submeter à palavra de Deus, à vontade do Senhor e ao senhorio de Cristo. Quando um coração está cheio de altivez, cheio de orgulho, isso se torna uma porta aberta, uma ponte, onde os espíritos malignos têm oportunidade de continuar travando a vida da pessoa. Então, eu gostaria de, junto com você, se você estiver com a sua Bíblia aí, mantenha a sua Bíblia aberta, junto com você, especificar algumas coisas importantes que o apóstolo Tiago, ele comenta aqui na sua epístola, e que isso é muito importante na batalha espiritual e na libertação. Então, qual a primeira coisa que nós precisamos compreender? É que o orgulho é uma resistência à obra de Cristo em nossas vidas. Então, vamos primeiro pensar no que é o orgulho. Qual a definição de orgulho? Quais são as características na vida de uma pessoa, de um crente, que está tendo um coração orgulhoso? Então, o orgulho, ele é um conceito exagerado sobre si mesmo, que também pode ser traduzido como soberba, como altivez, não é? Então, a pessoa orgulhosa, ela tem o quê? Ela tem muita vaidade, não é? Sobre ela mesma. Ela ostenta as suas próprias qualidades, age de modo indiferente, se sente superior a situações e a pessoas. Daí você pode fazer a pergunta, mas será que uma pessoa diante de Deus, ela pode ter essa postura, se achar melhor, se achar superior, ostentar alguma coisa? Olha, preste bem atenção. Lógico que a pessoa ou aquele cristão, ele sabe que ele não é maior que Deus. Ele sabe exatamente que
Ele não tem como se ostentar na presença de Deus, porque Deus ele é incomparável. Mas ele se ostenta e o seu coração é cheio de altivez em relação à correção, à disciplina, à repreensão, às exigências que a palavra de Deus está fazendo na vida daquela pessoa. É isso, entendeu? Então nós precisamos parar para pensar. Quantas vezes num processo de libertação as pessoas elas param no meio do caminho quando elas são confrontadas com algum princípio da palavra de Deus que vai mostrar algum erro, uma falha, uma brecha, um portal aberto. Quantas vezes as pessoas elas preferem ficar no tormento do que abrirem mão daquilo que elas julgam correto, e aí entra a vaidade, a sua maneira de pensar, o seu conceito, a sua opinião, se torna algo que a pessoa vai se apegando tanto, aquilo se torna um orgulho. E a pessoa não quer se submeter à vontade do Senhor. Então, nós precisamos compreender que, como o apóstolo Tiago aqui, ele está dizendo, que é necessário se sujeitar a Deus. E isso precede ao confronto espiritual. De nada adianta você tentar fazer um jejum ou uma campanha de libertação, pedir alguém que ore por você, para resistir o maligno que tem se levantado em alguma área da sua vida que você tem se identificado, se você não se sujeitar, não for humilde em relação ao tratamento que Deus vai trazer para você na sua palavra. Sempre que nós nos humilhamos ao ponto de nos quebrantarmos diante da palavra de Deus, daquela correção que o Senhor está trazendo, daquela disciplina que Ele está nos colocando, sempre que fazemos isso, nós vamos nos habilitando, nós vamos nos preparando para enfrentar esta guerra espiritual, para confrontar situações malignas que nos assolam e termos resultados positivos. Do contrário, os resultados serão sempre negativos. Portanto, antes de você entrar numa intercessão, numa batalha espiritual pela sua vida, antes de você entrar numa busca pela libertação, procure se humilhar na presença de Deus. Procure se entregar totalmente. Porque também a palavra de Deus diz que o orgulho ou a soberba precede a ruína. A nossa independência, a nossa opinião, o fato de nós nos apegarmos, a maneira como estamos vendo as coisas, não vai ajudar. Só vai nos deixar travados na mesma situação em que estamos de tormento e aflição. E aí eu quero ir com você para a Bíblia e mostrar como uma situação de orgulho foi tratada por Jesus e a pessoa teve vitória. Então eu gostaria que você se lembrasse da história daquela mulher cananeia. Lembra aquela mulher? Que a filha estava horrivelmente enferma e que ela estava gritando atrás de Jesus, Jesus caminhando pelas ruas com seus discípulos e aquela mulher gritando atrás de Jesus, pedindo do Senhor ajuda, libertação, até que seus discípulos disseram: Senhor, despede essa mulher, porque ela está incomodando, ela está gritando. E quando aquela mulher teve a oportunidade de se aproximar de Jesus, a palavra de Jesus para ela foi: mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu acho que se você estivesse, naquele momento, fazendo parte daquela comitiva, você ia dizer assim: nossa, mas como Jesus foi insensível, como Jesus ele foi sem compaixão, porque aquela mulher estava pedindo pela sua filha, estava clamando, suplicando.
E aí que nós precisamos entender o que Jesus estava fazendo. Aquela mulher cananeia, não é? Ela sabia que o que estava acontecendo na vida da filha dela era uma situação totalmente influenciada por espíritos malignos. Totalmente. E ela sabia que só buscando a Jesus ela ia encontrar aquela libertação. Agora, preste bem atenção. Muitas das vezes, nós achamos que, no mesmo nível que nos relacionamos com as pessoas, nós vamos nos relacionar com Deus. Mas Deus, ele não se engana. Deus, ele não se arrepende. Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. O Senhor sabia que no profundo coração daquela mulher haviam marcas, havia depósito de feridas, e ela precisava se submeter ao senhorio de Cristo primeiro, para depois a libertação acontecer na vida dela. Então, Jesus estava ali diante daquela situação. Um problema de libertação foi trazido para ele. Um problema, a questão de salvação foi trazida para ele. E aí eu quero que você perceba a segunda coisa. É que a sujeição ou a submissão a Deus prova a nossa humildade e libera o processo da libertação. Então, essa mulher cananeia, ela recebeu uma palavra muito dura de Jesus. Uma palavra muito que chegou, se nós formos avaliar, vamos perceber que feriu o coração, a necessidade daquela mulher. Mas por que Jesus fez aquilo? Porque Jesus provou a humildade daquela mulher. Então, vamos lá. Aquela mulher era cananeia. E os cananeus, eles eram conhecidos por pessoas que desprezavam aquilo que era sagrado. Essa foi uma das razões porque Jesus disse: não jogueis aos cães e aos porcos as pérolas. E foi porque Jesus também disse: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher era descendente da região de Canaã. Ela era descendente de Cão, lembra de Cão, filho de Noé? Aquele que descobriu a nudez do seu pai e que carregou para todas as suas gerações um legado, não é, para as suas linhagens, um legado de desonra. Quando Jesus confronta aquela mulher, Jesus está querendo que ela, na verdade, se curve, se humilhe, não para depreciá-la, mas para que ela saia daquele legado, daquela condição de altivez e soberba, porque as pessoas da região onde ela morava tinham esse aspecto cultural, religioso, eles desprezavam as coisas sagradas. E Jesus, nesse momento, ele quer dar a libertação, mas ele quer que ela se submeta, tenha um coração humilde para receber as pérolas, o pão da vida, que é Ele mesmo que Ele quer trazer para a vida dela, naquela libertação e naquela salvação. Então, quando Jesus confronta essa mulher com uma palavra tão dura, o que Ele quer fazer? Ele quer que toda aquela propagação de iniquidade que tem sido transferida de geração em geração, que aquilo termine na vida dela. E ela é a chave para que a partir dela todas as outras gerações já sejam abençoadas. Por isso o Senhor, ele dá essa palavra dura e espera para ver qual será a reação dela. E quando Jesus diz: não é lícito
tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, eu acho que todos esperavam que aquela mulher ia sair murmurando, reclamando, não é? Quantas vezes, em nossa experiência de libertação, nós temos visto isso? As pessoas, elas querem sair da situação de tormento. Elas querem sair daquele naufrágio financeiro, emocional, sentimental, familiar. Elas querem dar uma guinada nas suas vidas porque estão cansadas de tanto sofrimento, de tanta estagnação. Porém, quando elas são convidadas a abandonarem algo do seu orgulho, da sua vaidade, da sua soberba, da sua altivez, com coisas simples. Por exemplo, vá na igreja, receba a oração, abandone essa idolatria na sua vida, vá lá e peça perdão a tal pessoa. Olha, reestruture sua vida familiar, seja humilde. Olha, você precisa ver se no seu passado, no histórico da sua família ou da sua vida pessoal, não existem legalidades, que você precisa recompor isso, pedir perdão e interceder para que a graça e o favor de Deus venha. Quantas vezes, ao serem confrontadas, provadas na sua humildade, as pessoas que necessitam da libertação ou que precisam vencer numa batalha espiritual, quantas vezes elas dão para trás, elas recuam, porque não estão dispostas a abrir mão da sua vaidade pessoal. Pastora, que vaidade é essa? Eu vou explicar para você. Pode ser o nome da família, a posição em que a pessoa ocupa na sociedade ou até no ministério. Pode ser um pedido de perdão. Coisas até muito simples, mais que o orgulho, a vaidade, o fato da pessoa ter um autoconceito sobre as suas coisas, impedem com que ela se humilhe aquilo que a instrução que a palavra de Deus está dando. E pela nossa experiência, nós já temos visto que não adianta facilitar, não é? Há pessoas que querem libertação nos moldes dela. Ninguém pode saber que a pessoa está passando por aquilo, tem que ser no momento escondido, não pode ser na igreja, tantas exigências. E Jesus rompe com tudo isso. No meio da multidão, ele diz: eu não vou te atender, eu não vou responder a essa necessidade sua, porque não é lícito, nesse momento, eu fazer isso. Olha que palavra dura, mas Jesus, ele está tocando numa ferida daquela mulher, numa ferida de orgulho, de vaidade, de altivez, um legado de gerações. E o Senhor Jesus espera a resposta dela. E é interessante quando nós vemos como aquela mulher, ela conseguiu superar, jogar por terra todo aquele orgulho que ela trazia, geracional e pessoal. E ela responde assim: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas. Ela se humilhou naquele momento, ao invés dela murmurar, dela reclamar, dela ir dizer: ó, tá vendo? Eu vim de tão longe para ouvir esse Jesus, para receber dele a libertação. Me falaram tantas coisas maravilhosas. Olha o que ele fez. Falou que não ia me atender, nem atender o meu pedido. Minha filha continua enferma. Aquela mulher não pensou duas vezes. Ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela está dizendo: Senhor, eu não quero nem o pão que está em cima, a migalha, o resto que o Senhor me der, eu já vou receber de bom grado, já vai resolver o meu problema. Olha que resposta que ela está dando para Jesus. Ela se humilhou tanto, tanto. Ela mudou a sua condição. E Satanás e seus demônios devem ter ficado furiosos, porque
se havia uma ponte ou um portal pelo qual eles transitavam para a vida daquela família, naquele momento aquela ponte foi destruída e aquela porta foi fechada. Qual foi a resposta de Jesus para aquela mulher? O texto diz que Jesus diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E o texto diz que desde aquela hora a filha daquela mulher ficou curada. Quantas das vezes nós, como pastores, somos chamados a atender pessoas em situações com necessidades de libertação, ou até para entrar em batalhas espirituais? Quantas das vezes as pessoas vêm com pedidos de oração muito sérios, para a família, para o casamento, para a vida pessoal, para filhos nas drogas. E nós vemos que a situação é muito séria, muito comprometedora. E campanhas são feitas, orações, intercessões. E muitas das vezes nós temos visto que a vida ou a situação não muda. E algo que nós temos aprendido, algumas vezes, nós não estamos resistindo ao maligno, nós estamos resistindo a Deus. Ou é Deus que está resistindo a nós. Como assim, pastor? Eu vou explicar. Tiago fala que Deus resiste ao orgulhoso. Isto é, enquanto estiver uma raiz de orgulho, uma raiz de soberba, enquanto estiver uma motivação de altivez, Deus vai resistir em trazer a sua bênção, mesmo que você necessite dela. E você vai perceber que as coisas ficam travadas no mesmo lugar, elas não avançam, ou você conseguiu vitória até um certo ponto, depois as coisas pararam no caminho. Isso acontece muitas vezes. E a gente precisa ter discernimento para entender, olha, tudo que tinha que ser feito por essa pessoa já foi feito. Eu acho que agora é algo da pessoa com Deus. E nesse momento, muitas pessoas não entendem. Então, se você está em batalha espiritual, em intercessão, em busca de libertação pela sua vida, por alguém da sua família, ou por um conhecido, ou por uma situação na empresa, na igreja, qualquer coisa, e você já tem entrado em todas as lutas e intercessões possíveis e não tem visto resultado, talvez essa situação, ou aquela pessoa, ou aquela família, ou esse ente querido teu, talvez sejam eles que estejam com o coração altivo, orgulhoso. E aí, você não pode entrar mais. Por quê? Porque é Deus que está criando resistência. Porque a pessoa, ou aquela família, ou aquela igreja, ou o dono daquela empresa, ou aquele amigo, aquela amiga, não quer se submeter, se sujeitar à direção, à vontade, com humildade, à vontade de Deus. E Deus, Ele nos dá esse período de prova, como deu para essa mulher. Eu não sei quanto tempo ela ficou ainda andando atrás de Jesus, ou se a resposta dela foi imediata. Eu só sei que o Senhor Jesus disse para ela, não é lícito tirar o pão dos filhos, o pão da mesa, que é dos filhos, e dar aos cachorrinhos. Eu não sei quanto tempo durou entre essa afirmativa de Jesus e a resposta daquela mulher. Mas ali foi um momento de confronto, de chamada à humildade, a abandono do orgulho, da vaidade, da altivez e da soberba que estava no coração. Deus também faz isso conosco. Ele nos confronta. E o tempo da prova, o tempo da tribulação também faz isso. Deus, Ele quer que você chegue com um coração humilde. E o salmista diz, um coração humilde e contrito, não desprezarás, ó Deus, de forma alguma.
entende? Então, esse tempo em que Deus não está respondendo, esse tempo em que as coisas não estão acontecendo, é o tempo de prova na sua vida. É o tempo em que talvez o Senhor com você, com a família pela qual você está pedindo, ou pelo familiar que você está buscando por ele, talvez seja o tempo de prova, de confronto, de tratamento. Olha, e essa mulher, ela respondeu com um coração humilde: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou curada. Viu? Um coração contrito, humilde, o Senhor não despreza. A libertação veio, a cura veio, porque aqueles demônios não só perturbavam aquela moça, deixavam ela doente, enferma, e muito enferma. A cura veio, a salvação veio, a libertação veio. E eu creio que daquele dia em diante, toda aquela família passou a reconhecer Jesus como Filho de Deus. Não vai ser diferente com a sua vida. O Senhor está tratando com você, confrontando você. Talvez você tenha se perguntado: Deus, o que está faltando para que as portas se abram, para que esse tormento acabe, para que as coisas sejam diferentes? A humildade é a chave da libertação e confrontar o orgulho é a chave da libertação. Olha que o apóstolo Tiago, ele diz muito claramente: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Submeteu-se a Deus? O coração está humilde, está contrito, está totalmente entregue, não tem nenhuma resistência ao que Deus quer falar para você. Aí você vai resistir ao diabo. E essa situação vai mudar e fugir da sua vida. Amém? Nesse momento eu gostaria de orar com você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou grandemente ao seu coração. E se você conhece pessoas, sabe de pessoas que necessitam ouvir essa palavra, talvez seja essa a única chavezinha que está faltando para abrir a porta da bênção, da prosperidade, da paz na sua casa, a porta da salvação também. Compartilhe esse vídeo, envie para alguém e você mesmo ouça quantas vezes, assista quantas vezes for preciso. Eu quero orar por você nesse momento, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que nos ensina. Ó Deus, e quanto mais nós nos submetemos, quanto mais nós ouvimos, ó Deus, mais graça o Senhor nos dá, mais força e favor temos para resistir ao maligno. E toda obra maligna que vem sendo processada em nossas vidas, ela passa a ter um final, ela cai por terra, porque a tua palavra se cumpre. Nesse momento, Senhor, eu quero orar por cada uma dessas vidas. Pessoas que estão tão tristes, atormentadas, em conflito. Pessoas que têm quase desistido. Não têm suportado a dor e o sofrimento, o constrangimento que os espíritos malignos têm trazido para a vida delas. Tanto na área sentimental, profissional, familiar ou financeira. Por isso, em nome de Jesus, eu quero repreender nessa hora toda ação maligna e que verdadeiramente a paz chegue, a prosperidade chegue, a cura chegue, a salvação se manifeste para que o teu nome, Senhor, seja engrandecido. Receba aí na sua casa
essa oração de libertação, de cura. E se você aceitou Jesus como seu Salvador, ande com Ele. Fica firme, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida. Amém? Que bom que você esteve comigo até agora. Eu desejo que você tenha aí muita bênção, muita paz na sua vida. Ouça a palavra de Deus, toda a instrução de libertação que você receber. Se submeta, se sujeite, se humilhe, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer. Na próxima semana, nós seguimos com outro vídeo que vai ser uma bênção para a sua vida. E não esqueça, compartilhe com outras pessoas, que certamente será bênção para a vida delas. Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, um dia abençoado, em nome de Jesus.